E aí, galera, tudo beleza? Você já se perguntou como seria a vida sem o conforto do micro-ondas, a praticidade do plástico ou a revolução na medicina proporcionada pela penicilina? Pois é, preparem-se para se surpreender, porque no vídeo de hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo das grandes descobertas acidentais. É isso mesmo, meus amigos. Muitas das invenções que moldaram o mundo moderno e que consideramos hoje totalmente indispensáveis, surgiram não de planos mirabolantes ou de mentes brilhantes trabalhando em laboratórios ultra-secretos, mas sim do mais puro e genuíno acaso. Quem diria que um erro, um descuido ou até mesmo uma barra de chocolate derretida poderiam ser o ponto de partida para revolucionar a história da humanidade, né? Então, preparem o café, a pipoca, ou melhor, o saco de batata chips, que também tem uma história pra lá de curiosa. Porque vamos juntos desvendar as origens inusitadas dessas invenções que mudaram o mundo e mostrar como o acaso, aliado a uma boa dose de observação e criatividade, pode ser um ingrediente e tanto na receita para o sucesso. A nossa aventura começa em 1928, no laboratório do cientista escocês Alexander Fleming. Imaginem a cena: tubos de ensaio por toda parte, microscópios apontados para o mundo microscópico, e no ar, um cheiro característico de mofo. Pois é, meus amigos, parece que a coisa mais importante naquele laboratório não era algo que Fleming estava cultivando intencionalmente, mas sim um convidado inesperado. Fleming, como todo bom cientista, era um cara dedicado, mas também apreciava um bom descanso. E foi durante uma dessas escapadas da rotina que o destino resolveu dar uma mãozinha para a ciência. Ao retornar de suas férias, Fleming se deparou com suas placas de cultura de bactérias. Digamos, um tanto quanto diferentes do que se lembrava. Um tipo de mofo havia se instalado em uma delas, formando um halo branco em volta de uma colônia de bactérias. Mas o que chamou mesmo a atenção de Fleming, e que mudaria o rumo da história da medicina, foi o que estava acontecendo com as bactérias ao redor daquele mofo intrometido. Elas estavam desaparecendo. O mofo, identificado como Penicillium notatum, estava secretando uma substância que impedia o crescimento das bactérias. Tcharam! Estava descoberta a penicilina. A partir daí, meus amigos, a história vocês já sabem. A penicilina se tornou o primeiro antibiótico amplamente utilizado, salvando milhões de vidas ao longo das décadas. O que antes era sinônimo de morte certa, como infecções bacterianas, passou a ter cura. E tudo isso porque Fleming, além de um cientista brilhante, teve a sorte de encontrar um mofo amigável em seu laboratório. A descoberta da penicilina é um exemplo clássico de como o acaso pode ser um grande aliado da ciência. Mas não se enganem, meus queridos. Não basta apenas tropeçar em uma descoberta por sorte. É preciso ter a mente aberta e a curiosidade aguçada para reconhecer o seu potencial e transformá-la em algo grandioso. E foi exatamente isso que Fleming fez, mudando para sempre o curso da história da medicina. E por falar em descobertas saborosas, vamos viajar agora para a década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Nossos protagonistas dessa vez são Percy Spencer, um engenheiro brilhante e um elemento que, convenhamos, sempre deixa a vida mais doce: o chocolate. Spencer trabalhava na Raytheon, uma empresa que desenvolvia radares para os aliados. Durante um teste com um magnetron, um dispositivo que emite micro-ondas, ele percebeu algo inusitado. A barra de chocolate que carregava no bolso havia derretido completamente. Imaginem a cara do Spencer. Mas que calor é esse? Será que o magnetron está funcionando direito? A curiosidade, essa danada que já impulsionou tantas descobertas, cutucou Spencer a investigar o ocorrido. Ele repetiu o experimento, dessa vez com milho de pipoca. E não deu outra. Em questão de segundos, o laboratório foi tomado por um mar de pipoca. Spencer, com a mão na pipoqueira improvisada e um sorriso de orelha a orelha,
percebeu que havia tropeçado em algo revolucionário. As micro-ondas emitidas pelo magnetron agitavam as moléculas de água presentes nos alimentos, gerando calor e cozinhando-os de dentro para fora. Nascia ali o princípio básico do forno de micro-ondas, um eletrodoméstico que mudaria para sempre a forma como preparamos nossas refeições. Claro que os primeiros modelos de fornos de micro-ondas eram um pouco diferentes do que estamos acostumados hoje em dia. Imagine só, um trambolho de quase 2 metros de altura, pesando mais de 300 quilos e custando uma pequena fortuna. Mas como tudo na vida, a tecnologia evoluiu, os preços se tornaram mais acessíveis e o micro-ondas se tornou um item indispensável em cozinhas do mundo todo. E pensar que tudo isso começou com um engenheiro comilão, uma barra de chocolate derretida e uma boa dose de curiosidade, né? O acaso, meus amigos? Mais uma vez mostrando que quando se trata de grandes descobertas, ele adora dar uma mãozinha. Preparem seus corações, amantes de snacks crocantes e salgados, porque a história por trás da invenção da batata chips é digna de um banquete de dar água na boca. E como toda boa história, essa aqui também começa com um chefe temperamental, um cliente pra lá de exigente e uma pitada de vingança. Nossa aventura nos leva para o ano de 1853, em um restaurante elegante em Saratoga Springs, Nova York. No comando da cozinha, o chefe George Crumb, conhecido por seus pratos refinados e temperamento explosivo. E em uma noite aparentemente comum, um cliente resolveu testar a paciência do nosso mestre Cuca. O cliente, após provar as batatas fritas, consideradas a especialidade da casa, fez uma careta e, com ares de quem entendia do assunto, reclamou: "Garçom, essas batatas estão muito grossas, murchas e sem graça." O chefe Crumb, ouvindo a reclamação de longe, respirou fundo e preparou uma nova porção, dessa vez com as batatas cortadas mais finas, esperando satisfazer o paladar exigente do freguês. Mas, para a surpresa de Crumb, o cliente não se deu por satisfeito e devolveu o prato novamente, reclamando que as batatas ainda não estavam do seu agrado. A essa altura, a paciência do chefe já estava se esgotando, mais fina que as próprias batatas. Decidido a dar uma lição no cliente petulante, Crumb teve uma ideia brilhante. "Ah, é? Você quer batata fina? Então toma!" Com a fúria de 1000 sóis, Crumb pegou as batatas, fatiou-as em lâminas quase transparentes, fritou-as em óleo fervente até ficarem crocantes como folhas secas e, para finalizar, adicionou uma quantidade generosa de sal. "Pronto! Agora quero ver esse chato reclamar", pensou Crumb enquanto entregava o prato ao cliente. Para surpresa geral da nação, inclusive do próprio Crumb, o cliente adorou as batatas super crocantes e salgadas. A notícia da nova iguaria se espalhou rapidamente pelo restaurante e, em pouco tempo, todos queriam experimentar as Saratoga Chips, como foram batizadas em homenagem à cidade. E foi assim, meus amigos, que a vingança, temperada com uma pitada de criatividade e um toque de acaso, deu origem a um dos salgadinhos mais amados do mundo. A história da batata chips nos ensina que, às vezes, as melhores ideias surgem nos momentos mais inesperados, e que até mesmo um erro colossal pode se transformar em um sucesso absoluto. Preparem-se para uma viagem no tempo, rumo ao início do século XX, quando a indústria buscava alternativas para materiais naturais cada vez mais escassos e caros. E foi nesse cenário que um químico obstinado, chamado Leo Baekeland, entrou para a história como o pai do plástico moderno. Baekeland, um belga radicado nos Estados Unidos, era fascinado pela química e tinha como objetivo de vida inventar algo realmente revolucionário. Sua obsessão? Encontrar um substituto sintético para a goma laca, uma resina natural utilizada como isolante elétrico, obtida a partir de secreções de insetos. Imaginem o trabalho que dava para conseguir essa goma laca. Nosso amigo Baekeland passou anos a fio trancado em seu laboratório,
misturando, testando, errando e tentando novamente. Ele já havia perdido as contas de quantos experimentos fracassados tinha acumulado, mas sua determinação era inabalável. Até que, em 1907, o acaso resolveu dar uma mãozinha para o nosso químico persistente. Enquanto trabalhava em mais uma de suas misturas combinando fenol e formaldeído, Baekeland percebeu que algo inusitado estava acontecendo. A reação química, ao invés de resultar em mais um fracasso, gerou um material totalmente novo e desconhecido, uma substância moldável, resistente ao calor e à eletricidade. Tinha nascido o bakelite. A princípio, Baekeland não tinha ideia do tesouro que havia encontrado. Ele batizou sua criação de material de 1000 usos, e não era exagero. O bakelite podia ser moldado em qualquer formato. Era resistente, durável e barato para produzir. Em pouco tempo, a descoberta de Baekeland revolucionou a indústria, abrindo caminho para a era do plástico. Do dia para a noite, o bakelite invadiu os lares e as fábricas, sendo utilizado na produção de telefones, rádios, peças de automóveis, utensílios domésticos, brinquedos e uma infinidade de outros produtos. A partir do bakelite, novos tipos de plástico foram desenvolvidos, cada um com suas características e aplicações específicas, moldando o mundo moderno como conhecemos. E pensar que tudo começou com um erro de laboratório, a teimosia de um químico obstinado e uma boa dose de acaso, né? A história do plástico nos mostra que, muitas vezes, as grandes descobertas se escondem nos lugares mais improváveis e que a persistência, mesmo diante do fracasso, pode levar a resultados extraordinários. E para finalizar nossa saga de descobertas acidentais, vamos falar de um item que, com certeza, já salvou a vida de muitos estudantes e profissionais esquecidos: o Post-it. Essa pequena folha adesiva, que gruda em tudo e não deixa ninguém esquecer compromissos importantes, também tem uma história pra lá de curiosa, envolvendo um cientista persistente, uma cola fraca e uma boa dose de criatividade. Nossa aventura nos leva de volta à década de 1960, nos laboratórios da empresa 3M, famosa por seus produtos inovadores. Nosso protagonista dessa vez é o Dr. Spencer Silver, um químico que, assim como Baekeland, era apaixonado por inventar coisas novas. Na época, Silver estava determinado a criar a cola mais forte do mundo, capaz de unir materiais de forma definitiva. No entanto, como o acaso gosta de pregar peças, o resultado de suas pesquisas foi exatamente o oposto do que ele esperava. Ao invés de uma supercola, Silver criou um adesivo fraco, que grudava em diversas superfícies, mas podia ser removido facilmente sem deixar resíduos. Frustrado com o resultado, Silver tentou encontrar alguma utilidade para sua invenção defeituosa, mas sem sucesso. A cola fraca de Silver ficou esquecida por anos, até que, em 1974, um colega de trabalho chamado Art Fry teve uma ideia genial durante um momento de pura epifania. Fry, membro do coral da igreja, estava frustrado com a dificuldade de marcar as páginas do inário com papéis que se soltavam com facilidade. Foi então que ele se lembrou da invenção de Silver. E se eu usasse essa cola para criar marcadores de página que grudam, mas não danificam o papel? A ideia de Fry era simples, mas revolucionária. Ele aplicou a cola fraca em pequenas folhas de papel e criou o protótipo do Post-it como conhecemos hoje. A princípio, a 3M hesitou em lançar o produto, mas a praticidade e versatilidade do Post-it conquistaram o mundo. E foi assim, meus amigos, que um erro de laboratório, uma cola fraca e uma pitada de criatividade deram origem a um dos itens de papelaria mais populares do planeta. A história do Post-it nos ensina que, às vezes, as maiores descobertas estão bem debaixo do nosso nariz e que, com um pouco de criatividade e persistência, podemos transformar fracassos em sucessos estrondosos. E aí, pessoal?
Depois dessa viagem pela história das invenções acidentais, fica claro que o acaso pode ser um grande aliado da inovação, né? Mas não se enganem, a sorte só dá uma mãozinha para quem está disposto a arregaçar as mangas, experimentar, errar e, principalmente, enxergar o potencial escondido por trás dos resultados inesperados. Afinal, de que adianta um mofo amigável no laboratório se Fleming não tivesse a curiosidade de entender por que as bactérias estavam desaparecendo? Ou um chocolate derretido se Spencer não tivesse se perguntado o que diabos estava acontecendo com seu doce? O acaso, meus amigos, é como um presente que a vida nos dá, mas cabe a nós a sabedoria de abri-lo e descobrir o seu verdadeiro valor. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, não se desesperem. Respirem fundo, usem a criatividade e quem sabe vocês não tropeçam em uma ideia revolucionária, assim como nossos heróis acidentais. Afinal, como diria o sábio filósofo da batata frita, George Crumb, às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho do destino para criar algo incrível.